Olá, meus amigos, minhas amigas, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 28 de abril de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E vamos iniciar hoje o mês de abril de 1861, tá? Ano quarto, é o quarto ano da Revista Espírita. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para a nossa Cecília fazer a nossa prece de gratidão. Divino Mestre Jesus, muito obrigado pela oportunidade que está nos oferecendo. Estamos todos aqui reunidos, de coração aberto, para os ensinamentos que nos serão passados. Mas fazei, Senhor, que essa disposição seja verdadeira, que a nossa vontade de aprender seja real, e que a fixação desses grandes ensinamentos sejam feitos em nosso coração, em nossa mente, para que ao sair daqui estejamos bem melhores, estejamos mais dispostos a entrar na luta pelo bem, na luta pela verdade, na luta pela nossa melhoria pessoal. Fica conosco, Mestre, assim seja. Obrigada, Céci. Vamos lá. Mais uma palavra sobre o Senhor Deschanel, do jornal de Debates. Vamos lá. No número anterior da Revista Espírita, os leitores puderam ver, ao lado de nossas reflexões sobre o artigo do Senhor Deschanel, a carta pessoal que lhe enviamos. Muito curta essa carta, cuja inserção lhe pedíamos, tinha o objetivo de retificar um grave erro que ele havia cometido em sua apreciação. Apresentar a doutrina espírita como baseada aos mais grosseiro materialismo era desnaturar completamente seu espírito, pois, ao contrário, ela tende a destruir as ideias materialistas. A doutrina está para isso. Havia em seu artigo muitos outros erros que poderíamos ter apontado, mas aquele era por demais importante para ficar sem resposta. Tinha uma gravidade real porque tendia a lançar um verdadeiro descrédito sobre numerosos adeptos do Espiritismo. O senhor Deschanel julgou não dever aquecer ao nosso pedido e eis a resposta que nos dirigiu. Então, vamos ver agora a resposta. Então, o senhor Deschanel, ele fez um artigo criticando o espiritismo, subentende, e comparando o espiritismo ali com o materialismo. Então, Kardec disse que de tudo que ele comentou tinha vários erros, mas esse foi um dos erros que mais o chocou, e Kardec achou por bem responder. Respondeu, e aqui a resposta do senhor Deschanel. Vamos ver, abre aspas. Senhor, recebi a carta que me fizestes a honra de escrever em data de 25 de fevereiro. O senhor Didier, vosso editor, porque era o senhor Didier que publicava as obras espíritas, o Livro dos Espíritos, com a editora, né? Vosso editor, encarregou-se de vos explicar que tinha sido a seu reiterado pedido que eu havia consentido em noticiar no Debates, que é o jornal, o Livro dos Espíritos, desde que eu pudesse criticar como bem entendesse. Ele disse, eu vou publicar o Livro dos Espíritos no nosso jornal, mas eu tenho a liberdade de criticar do jeito que eu quiser. E ele foi o que ele falou ao senhor Didier. Desde que pudesse criticar como bem entendesse. Era a nossa combinação. Agradeço por terdes compreendido que, nestas circunstâncias, usar do vosso direito de contestação teria sido estritamente legal, mas, certamente, menos delicado do que a abstenção com que havíeis concordado, conforme o senhor Didier me informou esta manhã. Quereis aceitar, etc., Deschanel. Ele assinou. Né? Agradeço por teres compreendido que, nesta circunstância, usado o vosso direito de contestação teria sido estritamente legal,
mas certamente menos delicado do que a abstenção com que havia se concordado, né? Vamos ver. Esta carta peca pela falta de exatidão em diversos pontos. É verdade que o senhor Didier enviou ao senhor Deschanel um exemplar. Detalhe, Kardec publicou isso aqui, isso está na revista. Isso aqui porque a revista que o senhor Deschanel publicou não é pública também, não é um jornal público, então ele tinha que responder publicamente. E agora ele coloca, e inclusive colocou a carta que Deschanel enviou. Esta carta peca pela falta de exatidão em diversos pontos. É verdade que o senhor Didier enviou ao senhor Deschanel um exemplar de O Livro dos Espíritos, como é costume de editor para jornalista. Mas o que não é exato é que o senhor Didier tivesse se comprometido a não nos dar explicação sobre suas supostas instâncias reiteradas para que lhe fizesse uma apreciação. Se o senhor Deschanel julgou dever consagrar-lhe 24 colunas de zombarias, ele nos permitirá supor que não tenha sido por condescendência nem por deferência para com o senhor Didier, né? Olha quantas colunas, gente. Quantas colunas? E colunas o quê? De zombaria. Por isso Kardec está respondendo aqui a público também. Se o senhor Deschanel julgou dever consagrar-lhe 24 colunas de zombarias, ele nos permitirá supor que não tenha sido por condescendência, né, ou seja, permissão, nem por deferência para com o senhor Didier. Aliás, já dissemos que não foi por isto que nos lamentamos. A crítica era um direito seu, ele tinha todo o direito de criticar a obra. E, desde que não partilha do nosso modo de ver, estava livre para apreciar a obra segundo o seu ponto de vista, como acontece diariamente. Por alguns, uma coisa é levada às nuvens, por outros, depreciada. Mas nenhum nem outro desses julgamentos é inapelável. Um único juiz, em última instância, é o público, sobretudo o público futuro, que é alheio às paixões e às intrigas do momento. Os elogios obsequiosos das camarilhas, né, ou seja, dos grupos, não impedem de enterrar para sempre o que é realmente mal, e o que é realmente bom sobrevive, a despeito das diatribes, da inveja e do ciúme. Então, está muito interessante essa carta do professor Denizar respondendo em relação ao senhor Deschanel. Lembra das quantidades de colunas? Quantas colunas? 24 colunas só jogando flores no espiritismo? Ridicularizando a doutrina. Então, Kardec se achou por bem responder. E principalmente na parte que ele fala do materialismo, né? Então, as nossas irmãs já estão presentes, elas vão dar continuidade. A nossa querida Carla, a nossa querida Mita, na leitura, e vamos continuar, que eu estou doida para saber o desenrolar dessa carta que o professor Allan Kardec fez questão de publicar. Tanto a carta que o senhor Deschanel respondeu de uma forma muito sucinta, e Kardec poder aprofundar. Vamos lá, meninas? Porque na revista de março, ele escreve uma carta grande, rebatendo quando o Deschanel diz que o espiritismo se baseia no materialismo. Ele mandou essa carta para o senhor Deschanel, e o senhor Deschanel está respondendo, dizendo que ele tinha combinado com o senhor Didier, que o senhor Didier disse que ele podia dizer o que ele quisesse, e que o Kardec tinha concordado que eles não iam falar nada. E aí o Kardec publicou a carta que o Deschanel mandou para ele, e agora está respondendo a carta do Deschanel. E ele está dizendo aqui nessa passagem que, assim, que o único juiz que importa das matérias que ele publica e também dos outros é o público. E principalmente o público do futuro, que é alheio às paixões e às intrigas do momento, né? E esse público do futuro vai enterrar o que é mal, mesmo com os elogios da época, e vai deixar que o que é bom sobreviva, mesmo com as críticas da inveja e do ciúme. E aí ele fala: desta verdade, 2 fábulas darão testemunho, tanto a coisa sobeja em provas.
teria dito La Fontaine essa frase. Não citaremos 2 fábulas, mas 2 fatos. Quando de seu aparecimento, Fedra, de Racine, teve contra si a corte e a população da cidade e foi ridicularizada. Primeiro, quem foi Racine? Foi Jean-Baptiste Racine, nasceu em 22 de dezembro de 1639 e desencarnou em 27 de abril de 1699, aos 59 anos. Foi um poeta trágico, dramaturgo, matemático, historiador francês. É considerado, olha, o futuro, é considerado como um dos maiores dramaturgos clássicos da França. E, como ela está dizendo, quando foi a população, essa peça, Freda, foi ridicularizada. E o que é a peça da Fedra? Fedra era uma tragédia clássica francesa que conta a história de Fedra, rainha de Creta e esposa de Teseu, que se apaixona por seu enteado Hipólito. A trama se desenvolve em torno da paixão obsessiva de Fedra por Hipólito, o filho de Teseu de um casamento anterior. Hipólito, um jovem que vive de forma pura e virtuosa, rejeita os avanços de Fedra. Ao ser recusada, Fedra busca vingança e acusa Hipólito de seduzi-la. Teseu, cego pela fúria e pela inveja, crê nas acusações de Fedra e pede aos deuses que matem seu filho. Hipólito morre e Fedra, consumida pela culpa e pela vergonha, se suicida. Essa é a história da Fedra, que é um clássico, né? E super de sucesso. Então, essa peça de Racine foi ridicularizada na época. O autor sofreu tantos desgostos que aos 38 anos renunciou a escrever para o teatro. A Fedra de Pradon, ao contrário, foi exaltada além da medida. Então, assim, a Fedra de Prado foi amplamente denegrida pelos críticos modernos e, na época, ela foi aplaudida. E hoje, o que é um clássico da literatura, do teatro, é a Fedra de Racine. E aí ele está falando, os aplausos, o que vai dizer é o futuro que vai julgar o que é bom e o que não é, independente dos aplausos do momento, por causa das intrigas, das paixões, dos que ali estão se movimentando na hora que a coisa está quente. É o outro autor que também escreveu a peça de Fedra, e Fedra é uma figura da mitologia grega. Eles fizeram uma peça. O Racine fez a peça e foi ridicularizado. Foi grotesco, não foi bom. E o Pradon fez a peça e foi aplaudido, foi elogiado. Só que hoje, os críticos modernos denigrem não consideram a de Pradon, e sim a de Racine, que ficou um clássico. E é tão isso que na pesquisa a gente não acha nada de Pradon, só acha de Racine. Sumiu, como ele diz, quando ele fala principalmente o público do futuro. Então é que desapareceu. Na pesquisa ele fala que a Fedra de Pradon foi amplamente denegrida pelos críticos modernos pela sua falta de imaginação ou consciência histórica. E a Fedra de Racine resiste até hoje. Ele cita esse exemplo para falar que quem vai julgar é o futuro. A Fedra de Pradon, ao contrário, foi exaltada além da medida. Qual é hoje a sorte dessas 2 obras? Outro livro mais modesto, Paul e Virginie. E aí temos uma nota para Paul e Virginie. Aqui, que é um romance escrito em 1788. Quando eu pesquisei, é um romance escrito em 1787 por Bernardin de Saint-Pierre, escritor francês, que nasceu em 17 de janeiro de 1737 e desencarnou em 21 de janeiro de 1814, aos 77 anos. E aí, continua, na minha pesquisa, diz assim, que teve tão grande êxito que foi traduzido para diversos idiomas, passando a pertencer ao domínio público internacional, tornando-se um clássico da literatura universal. Então, Paul e Virginie
O outro livro mais modesto, ele fala, Paul e Virgínio, foi declarado natimorto pelo ilustre Buffon, que o achava enfadonho e insípido. Entretanto, sabe-se que jamais um livro foi tão popular. E o Buffon, por que a opinião dele foi tão importante nessa época? Porque ele é o Georges Louis Leclerc, Conde de Buffon, que nasceu em 7 de novembro de 1707 e desencarnou em 16 de abril de 1788, aos 80 anos, naturalista, matemático, biólogo, cosmólogo e escritor francês. E suas teorias influenciaram tanto Lamarck quanto o Darwin. Então, a opinião dele era importante na época, mas ele errou quando ele falou da obra do Bernardin de Saint-Pierre. Ele tinha uma ótima reputação como estilista literário, mas aí foi só a opinião dele e o resto do mundo aplaudiu. E hoje, Paul e Virgínio é um clássico da literatura universal. Como Kardec vai para responder, né? Ele vai pegando Faz vários um panorama tópicos, geral. um panorama geral, né? De críticas que foram... E dando exemplos. E exemplos autênticos, verdadeiros, né? Legal. E como ele conhece das coisas, né? Como ele sabe para citar o que foi ridicularizado e o que hoje é aplaudido, e ele coloca aqui. Aula de gramática, de literatura, de ciências, exatas, humanas, tudo. Entretanto, sabe-se que jamais um livro foi tão popular. Com esses dois exemplos, nosso objetivo é simplesmente provar que a opinião de um crítico, seja qual for o seu mérito, não passa de uma opinião pessoal, nem sempre ratificada pela posteridade. Mas voltemos de Buffon ao Senhor Deschanel, sem comparação, porque Buffon enganou-se redondamente, enquanto o Senhor Deschanel creu, sem dúvida, que dele não diriam a mesma coisa. Então, o Senhor Deschanel tem razão que ele está certo. Em sua carta, o senhor Deschanel reconhece que o nosso direito de contestação teria sido estritamente legal, mas acha mais delicado de nossa parte não o exercer. Ainda se engana completamente quando diz que concordamos com uma abstenção, o que daria a entender que nos rendemos a uma solicitação e mesmo que o senhor Didier teria sido encarregado de o informar. Ora, nada é menos exato. Não julgamos dever exigir a inserção de uma exposição contraditória. Ele é livre para achar nossa doutrina má, detestável, absurda, de o gritar de cima dos telhados. Mas esperávamos de sua lealdade a publicação de nossa carta para retificar uma alegação falsa e que podia atingir a nossa reputação, no que tange a nos acusar de professar e propagar as próprias doutrinas que combatemos como subversivas da ordem social e da moral pública. Não lhe pedíamos uma retratação, a qual seu amor próprio se teria recusado, mas apenas que inserisse o nosso protesto. Por certo, não estaríamos abusando do direito de resposta, considerando-se que, em troca de 24 colunas, não lhe pedíamos mais que 30 a 40 linhas. Nossos leitores saberão apreciar sua recusa. Se ele quis ver delicadeza em nosso procedimento, não poderíamos julgar o seu da mesma maneira. Pá, como diz hoje, avisa, Kardec, avisa. Né? Então, isso é evangelho. O evangelho não é algo passivo, ele é algo ativo. E Kardec aqui, de uma forma muito moral, íntegra, civilizada, falando e dizendo o que ele acha. E realmente, poxa, a pessoa, quantas colunas, eu só quero linhas, eu te mandei para retificar, para corrigir, para você publicar pelo menos. Não, então você vê que ele é uma pessoa parcial? Imparcial? Não. Ele defende o seu ponto de vista. Ele defende o seu ponto de vista. Isso é a pior coisa que pode acontecer com qualquer... Porque isso aqui é o quê? É uma revista ou um jornal que ele está publicando? Um jornal. Um jornal é o quê? É algo público, confere? É um lugar de notícias. E quando você, todo e qualquer jornalista, ele deve ser imparcial.
Ele está ali para publicar, mas não para dizer o que ele acha ou deixa de achar. E nem para tomar partido de A, B, C ou D. Essa é a pior coisa que qualquer imprensa possa fazer. E o interessante é que ele diz que tem coisas na carta do Senhor Deschanel que não são verdade. Sim, que pior ele, ainda. que ele inventou. E ainda ele diz, não pedir para ele se retratar, só para publicar publicar a correção do erro dele. Quando o senhor Abade Chesnel publicou no jornal Univers, em 1858, seu artigo sobre o espiritismo, deu da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas uma ideia igualmente falsa, ao apresentá-la como uma seita religiosa com seu culto e seus sacerdotes. Esse abade, o senhor Chesnel, está na Revista Espírita, ele diz que é em 58, mas está na Revista Espírita de julho de 1859. E tem o que ele escreveu e a resposta do Kardec. E está no nosso canal. Tal alegação desnaturava completamente seu objetivo e suas tendências e podia confundir a opinião pública. Era tanto mais errônea que o regulamento da sociedade lhe proíbe ocupar-se de matérias religiosas. Com efeito, não se conceberia uma sociedade religiosa que não pudesse ocupar-se de religião. Protestamos contra esta asserção, não por algumas linhas, mas por um artigo inteiro e longamente motivado que, a nosso simples pedido, o Univers julgou dever publicar. Lamentamos que, em idêntica circunstância, o senhor Deschanel, do jornal de Debat, se creia menos moralmente obrigado de restabelecer a verdade do que os senhores do Univers. Se não fosse uma questão de direito, seria sempre uma questão de lealdade. Reservar-se o direito de ataque sem admitir a defesa é um meio fácil de fazer crer aos seus leitores que ele tem razão. Então, o do Abade, ele diz que ele foi publicado na Universo, a carta que ele mandou na íntegra. Finalizamos esse artigo do senhor Deschanel, muito criticado pelo Kardec por não dar o direito de resposta. Eu fico imaginando Kardec lendo todas essas colunas, sabe? O equilíbrio emocional que você tem que ter. Porque Kardec, ele não é a publicação do Livro dos Espíritos não é a opinião pessoal dele. E quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, a ciência estava realizada. Ele comprovou cientificamente. Ele pesquisou, ele comparou, foi qualitativo, foi quantitativo. Ele fez tudo como a ciência exige, como tem que ser uma ciência. Então, é um trabalho tão grande, de repente, vem uma pessoa e faz crítica sem ter feito uma pesquisa, sem ter feito absolutamente, ter se dado ao trabalho de ler verdadeiramente, né? Então, você tem que ter isso mostra a luta do professor Denisard, que não foi fácil. Não foi fácil, não foi. Foram 10 anos, assim, muito intenso realmente. Vamos iniciar o artigo O Senhor Luiz Jordan e o Livro dos Espíritos. E tem uma nota. Ver nota explicativa na página 549, que na realidade é 547. E a nota explicativa dizendo que, como sempre, na época, as questões de frenologia, de Gall, que eram aceitas, e que ele é uma obra do seu tempo, mas aí ele coloca também que o codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências, mas ele tinha que relatar conforme eram, e que também encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais e etc. Então, tem a nota explicativa que é bem interessante de ler. Já que estamos falando dos jornalistas, a propósito do espiritismo, não paremos no caminho. Então, hoje ele parece que nessa edição ele acordou inspirado para dizer, vocês vão ver, hoje eu vou responder tudo. Não paremos no caminho.
Esses senhores, em geral, não nos adulam e, como não fazemos mistério de suas críticas, hão de nos permitir apresentar a contrapartida e opor a opinião do senhor Deschanel e outros a de um escritor cujo valor e influência ninguém contesta, sem que nos possam taxar de amor próprio. Aliás, os elogios não se dirigem à nossa pessoa, ou pelo menos não os tomamos para nós, de modo que transferimos a honra aos guias espirituais que bondosamente nos dirigem. Só um detalhe, o senhor Louis Jourdan, ele nasceu em 1810, desencarnou em 1881 e era um jornalista do jornal Le Ciel. Não poderíamos, pois, prevalecer-nos do mérito que se possa encontrar em nossos trabalhos. Aceitamos os elogios não como sinal de nosso valor pessoal, mas como uma consagração à obra que empreendemos, obra que esperamos levar a bom termo com a ajuda de Deus, pois ainda não estamos no fim e o mais difícil ainda não está feito. Sob esse aspecto, a opinião do senhor Jourdan tem certo peso, porque se sabe que não fala levianamente, e por falar, ou para encher colunas com palavras. Não fala levianamente e nem por falar. Então, certamente ele pode enganar-se como qualquer outro, mas em todo caso, sua opinião é sempre conscienciosa, cuidadosa. Ainda deu uma cutucada aqui. Ele dizia assim, Não ou enche. para encher colunas com palavras. Como o senhor Deschanel, que fez 24 colunas. Que o E senhor Deschanel... foi o que o Deschanel fez, né? Com Isso. 24 colunas. 24 colunas. E uma outra coisa, quando a gente for ver o texto, ele já vai dizendo que todos os elogios não são para ele, né? Que ele não toma para ele, mas ele dá honra aos guias espirituais que bondosamente o dirigem. Seria prematuro dizer que o senhor Jourdan é um adepto confesso do espiritismo. Ele próprio declara nada ter visto e não estar em contato com nenhum médium. Julga a coisa conforme seu sentimento íntimo e, como não toma seu ponto de partida na negação da alma e de qualquer força extra-humana, vê na doutrina espírita uma nova fase do mundo moral e um meio de explicar o que até então era inexplicável. Ora, admitindo a base, que é a existência da alma, né? Sua razão não se recusa absolutamente a lhe admitir as consequências, ao passo que o senhor Figuier não pode admitir tais consequências desde que repele o princípio fundamental, ou seja, não existe a alma. Então, o senhor Figuier, só para relembrar, ele escreveu quatro livros, né? Da história do maravilhoso e do sobrenatural, que o Allan Kardec começa a rebater na Revista Espírita de setembro de 1860. São 4 volumes que ele fala das convulsionárias de Santo Medrado e vai falando as coisas. Então, é o Guilherme Louis Figuier. Ele nasceu em 15 de fevereiro de 1819 e desencarnou em 8 de novembro de 1894, aos 75 anos. Qual é a importância do Sr. Figuier? O Sr. Figuier ele era doutor em medicina, farmacologia, química e física. Ele editou e publicou um anuário no qual compilava descobertas científicas do ano de 1857 até 1894, que é o ano do seu desencarne. E esse anuário continuou até 1914, ou seja, ele era uma pessoa de peso e de opinião. Tanto que esses volumes da história do maravilhoso e do sobrenatural, ele fala várias vezes na revista de 1860, fala na edição de janeiro de 1861, e agora ele está voltando de novo falando do Sr. Figuier, porque ele tinha uma repercussão muito grande. Inclusive, esse anuário dele da ciência chegou a ser traduzido para o português. Era tipo, só os mais antigos vão lembrar. Vocês lembram do Almanaque Abril, que todo ano saía com as coisas maravilhosas que a gente queria saber? E o Sr. Figuier foi o primeiro a fazer isso. Então, ele tinha muito sucesso
na França. E quando ele fala que o senhor Fleguet não admite a base é o quê? A existência da alma e que existe uma força extra-humana. O senhor Fleguet diz que não existe essa força extra-humana e que tudo é invenção dos médios, ou aquela teoria do músculo estalante, ou como fala que do Abade, fala que é uma coisa combinada com os médios. Então ele está dizendo que o senhor Jordan, ele diz não ter nada visto, não está em contato com nenhum médium. Então ele admite que, olha, pode existir alma e, olha, pode existir uma força sobre-humana. E aí daí a gente vai ver o artigo dele. E na crítica para o senhor Figuier também ele falou do que não conhece, só não pesquisou a fundo. Diz que ele ficou... Não tendo estudado tudo aprofundado nesta vasta ciência, não é de admirar que suas ideias não se tenham fixado sobre todos os pontos, e por isso mesmo, certas questões devem parecer-lhe ainda hipotéticas para o senhor Jordan. Mas, como homem de senso, não diz, abre aspas, não compreendo, logo não existe, fecha aspas. Ao contrário, ele diz, abre aspas, não sei porque não aprendi, mas não nego, fecha aspas. Como homem sério, não zomba com uma questão que toca aos mais graves interesses da humanidade e, como homem prudente, cala-se sobre aquilo que ignora. Já fica o recado para os outros que falam que só, né? Temendo que os fatos não venham, como a tantos outros, desmentir suas negações, nem lhe oponham este argumento irresistível. Abre aspas, falais do que não sabeis. Assim, passando sobre as questões de detalhe, sobre as quais confessa sua incompetência, limita-se à apreciação do princípio, e esse princípio, apenas o raciocínio o leva a admitir a possibilidade, como acontece diariamente. Então ele vê o senhor Jordan, ele já fala, né, que ele não sabe, ele não estudou, mas que ele, só raciocinando, ele diz, eu posso admitir que a alma existe e eu posso admitir que existe uma força, uma energia extra-humana. E partindo desse princípio, a gente vai ver aqui no artigo dele, que ele vai falar sobre o Livro dos Espíritos. Mas a gente, lendo o artigo dele, a gente vai ver, esse homem lê o Livro dos Espíritos e tira uma conclusão bem justa e lógica. E mesmo tendo lido, mesmo que pareça que ele tenha lido, ele sabe que ele não aprofundou, né? Então ele não entra em detalhes. O senhor Jordan publicou primeiro um artigo sobre o Livro dos Espíritos no jornal Le Causer, número 8, abril de 1860. Eis um ano decorrido e ainda não falamos disso nessa revista, provando que não temos muita pressa em nos prevalecer dos elogios, enquanto citamos textualmente ou indicamos as mais amargas críticas, revelando também que não tememos a sua influência. Esse artigo é reproduzido em sua nova obra, Um Filósofo ao Pé do Fogo, da qual forma um capítulo. Um Filósofo ao Pé do Fogo tem uma nota de Allan Kardec dizendo que é um volume em 12, preço 3 francos da livraria Dentu. Então ele colocou esse capítulo e dele extraímos as seguintes passagens. Cenas do próximo capítulo. E assim finalizamos o estudo de hoje, deixando essa palhinha para o próximo estudo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus e aos amigos espirituais por mais essa oportunidade de estudo e de trabalho. E até
até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.